Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar junto com vocês nesta aula de número 12, que trata da revisão e avaliação. Vamos iniciar com a nossa revisão. A nossa revisão vai tratar dos objetos de conhecimento, dos detalhamentos que foram expostos, apresentados na unidade 2 deste componente curricular que é Sociologia. E nós vamos iniciar, então, falando das teorias marxistas. Nós iniciamos a unidade 2 falando de um clássico da sociologia, que é Karl Marx. Este nome, eu acredito que seja já bem visto e ouvido por vocês, não somente em sociologia, mas em todos os componentes das áreas das ciências humanas. Mas aqui em sociologia, vamos falar especificamente das teorias marxistas. Para Marx, as transformações dialéticas ocorrem na história a partir do choque das estruturas sociais e das ideias humanas. Ou seja, aquilo que o homem pensa e aquilo que está posto na sociedade, quando eles entram em choque, ou seja, quando um não concorda com o outro, isso, para Marx, é o motor que movimenta a história e ocasiona mudanças. Este movimento, que ele chama de motor da história, ele vai denominar, como foi visto em nossas aulas, ele vai chamar isso de movimento dialético. E nós apresentamos para vocês o movimento dialético através de um pequeno gráfico que é para facilitar a compreensão. O movimento social do materialismo histórico dialético, relembrando que materialismo histórico é o método de análise marxista, no qual ele diz que quando as ideias humanas e as estruturas sociais se chocam, a sociedade se movimenta de forma dialética. Isso na percepção de Marx. E que nós trouxemos para vocês uma pequena representação gráfica do que significa isso. Marx diz o seguinte: primeiro, nós temos a tese, é o que está posto, é o que está dito naquele momento, tudo está direitinho. De repente, vem a antíntese. A antíntese é justamente a ideia, o pensamento diferente da tese que estava posta antes. Seguindo aí nesta sequência, depois da antíntese, onde há o choque com a tese, surge a síntese, porque a sociedade se movimenta, as pessoas até entram em conflito com a sociedade, com as estruturas, mas passando o tempo, vamos dizer que as coisas se resolvem. E aí surge a síntese. Da síntese nós retornamos para a tese. Vejam que interessante. E este movimento continua. É dessa forma que Marx vê a sociedade em movimento. Tese, antíntese, síntese. Voltando para a tese e o movimento dialético ocorre. É bem simpático, é bem interessante ver esta demonstração. Mas, na prática, isso se dá a partir dos conflitos, das lutas de classe, segundo o próprio autor Karl Marx. Essa foi a teoria central marxista que nós trouxemos em nossa aula. Mas também nós falamos de sociólogos brasileiros e falamos de um autor brasileiro, sociólogo, que é Caio Prado Júnior. O nome dele completo é Caio da Silva Prado Júnior, mas para nós ele é Caio Prado Júnior, que nasceu lá no início do século XX, em 1907, e veio a falecer quase no final do século XX, ou seja, ele passou todo o século vivenciando, experienciando todas as mudanças que ocorreram no século XX. Mas Caio Prado Júnior não foi somente um sociólogo, ele foi historiador, geógrafo, escritor, filósofo, político
e editor brasileiro. Sim, porque ele fez parte de uma editora que editou uma revista de sociologia juntamente com outro autor bem famoso no Brasil, mas já no ramo da literatura, que foi Monteiro Lobato. Percebam aí como Caio Prado Júnior esteve presente em várias esferas do conhecimento, mas nesta nossa aula nós trouxemos a vertente de sociólogo e falamos um pouco da sua produção bibliográfica. Caio Prado Júnior inaugurou no Brasil uma tradição historiográfica. Lembrem que ele também era historiador. Então, ele inaugurou uma tradição historiográfica identificada com o quê? Com o marxismo. É aquele autor que nós falamos agora há pouco aqui na nossa revisão. E, a partir dessa teoria marxista, ele buscou uma explicação diferenciada da sociedade colonial brasileira. A partir desta análise, da busca dessa explicação, Caio Prado Júnior vai escrever uma obra que vai ficar muito conhecida por trazer esta contribuição de análise marxista para a sociedade colonial brasileira. Esta obra foi A Formação do Brasil Contemporâneo. E sobre esta obra, nós falamos um pouco em nossas aulas, porque esta obra ela é constituída de 3 partes. É muito importante que isso seja compreendido para vocês, porque Caio Prado Júnior vai ficar, digamos assim, reconhecido dentro da área da sociologia por conta desta obra. Foi ela que deixou ele famoso e ela também, a obra, ficou muito famosa. Mas o que deu mais fama a esta obra foi um capítulo inicial, que é a introdução. Nessa introdução da formação do Brasil contemporâneo, se chamava O Sentido da Colonização. É essa introdução que faz com que a obra se torne conhecida e traga realmente uma visão diferenciada a partir de um método de análise marxista para a historiografia do Brasil. É claro que o livro não é somente a introdução. O livro também é composto por 3 partes. A primeira, que se chama Povoamento, onde ele vai tratar do povoamento no Brasil, que se deu de forma totalmente irregular, de acordo com os interesses da colônia portuguesa ou de acordo com o interesse dos grupos que estavam aí, como, por exemplo, os bandeirantes, as missões religiosas, todos os migrantes que logo após chegaram. Então, na visão aí de Caio Prado Júnior, esse povoamento no Brasil, durante todo o período da colonização até o final do século XX, se deu totalmente de forma não planejada, foi de forma irregular. É assim que ele vê o povoamento e assim ele o descreve em sua obra. O segundo capítulo deste mesmo livro é a vida material. Ele fala que não houve muita mudança. O Brasil, ele era tido como apenas um exportador de produtos que iriam satisfazer as necessidades de um mercado internacional. Falando em outras palavras, aquilo que o mercado externo precisava ou precisa, o Brasil produzia, não para ser consumido pelos brasileiros, mas para ser comercializado com o mercado externo. Na época do Brasil colônia, principalmente com Portugal. Então, Caio Prado Júnior faz esta análise da vida material. E o terceiro e último capítulo é a vida social. Também ele fala que a vida social não traz muitas mudanças. Por quê? Porque ela continua com aquele peso da escravatura no Brasil. Contudo, a introdução do livro, que é o sentido da colonização, que é a tese principal do livro, essa sim, trouxe, digamos assim, uma fama à obra. E até esta tese diz que o Brasil contemporâneo se define pelo período colonial. Parece que não há muita diferença, de acordo com Caio Prado Júnior.
e que se balanceia e se encerra com o século XVIII. Mas as transformações que se operam sucederam no decorrer do decênio anterior a este e no atual. Essas palavras são um pouco rebuscadas, mas é porque é como Caio Prado Júnior descreve a questão desse sentido da colonização no Brasil. E nós falamos para vocês qual era o sentido da colonização. E vamos aqui repetir, é que a nossa economia brasileira, desde a colônia, não estava dirigida para o mercado interno, o que se produzia, o que se de melhor produz no Brasil, segundo Caio Prado Júnior, não era para atender os brasileiros, mas era para atender às exigências do mercado europeu. E aí, na próxima tela, vocês podem ver que nós vamos reforçar a questão do povoamento irregular. Aí fala do Tratado de Tordesilhas, do bandeirismo, que são os bandeirantes, e das missões católicas catequizadoras. Quanto à vida material, vamos deixar também para vocês o texto a seguir, que é a conclusão da economia colonial, o organismo meramente produtor e constituído só para isto, um pequeno número de empresários e dirigentes que senhoreiam tudo, e a grande massa da população que lhe serve de mão de obra. Do outro lado, no funcionamento, um fornecedor do comércio internacional dos gêneros que este reclama e de que ela dispõe. Mais uma vez, reforçando o papel exportador do Brasil. E aí, falamos e reforçamos agora a questão da vida material. Para a Europa, para o nosso colonizador português, o Brasil era apenas um negócio de rei. Somente isso. Para a política portuguesa, gente, não havia aqui uma sociedade ou uma economia de que se ocupar. Fosse embora em função de interesses portugueses, mas tão somente de finanças a cuidar. O Brasil não era tido como um povo, como uma população que necessitasse de cuidado. Desta forma, a vida social do povo brasileiro também, segundo Caio Prado Júnior, não vai mudar muito. Ela continua sendo aí vista como um negócio de rei, ok? Isto foi o que nós vimos, o que nós falamos de Caio Prado Júnior. Portanto, anotem, registrem, porque este autor brasileiro, sociólogo, ele traz um marco sociológico, historiográfico na interpretação da história colonial do Brasil até a contemporaneidade. E se vocês pararem para pensar, para refletir, talvez esta história ou esta percepção esteja vigente até os dias atuais. Isso aí é uma dica para vocês se aprofundarem um pouco mais em Caio Prado Júnior, ok? Mas nós continuamos com nossas aulas na Unidade 2 e falamos sobre cultura. E o que é cultura? Nós dissemos para vocês que cultura é um termo com sentido amplo, que pode indicar tanto produção artística quanto modo de vida, ou o conjunto de saberes, a religião e outras expressões de um povo. Percebam que a definição de cultura ela é bem extensa, ela é diversificada. E nós falamos em nossa aula que esta definição ela vai mudar ou variar muito de autor para autor, mas que todos irão entender que esse conjunto de saberes, sejam eles no campo da religião, no campo da gastronomia, em campo artístico, em tudo que nós fazemos dentro da sociedade, tudo isso é cultura, é aquilo que nós produzimos. Mas cada sociedade, cada agrupamento humano tem uma cultura diferente. O que se gosta e o que se faz muitas vezes aqui em Manaus
não é igual ao que se faz aí na sua comunidade ou no seu município. Existem algumas diferenças, algumas sutilezas, e isso é muito saudável e é visto dentro da sociologia e de outros campos do conhecimento como diversidade cultural. E a diversidade cultural, nós trouxemos para vocês, é um termo que se refere aos variados costumes do qual uma sociedade está relacionada. São as atividades gastronômicas, a religião, a própria linguagem, a organização familiar, a política e demais, muitas outras coisas dentro de uma cultura são diferentes de outra cultura. Nós falamos agora há pouco aqui do nosso estado, Amazonas. Vejam, no sentido micro, nós já sentimos essa diferença. Até a linguagem de quem, digamos, está num município mais a leste, de quem está em outro município mais a oeste do estado do Amazonas, você já sabe, o sotaque dele é de tal município. A língua é a mesma, é a língua portuguesa, mas existe aí o sotaque que define, ele é do lado oeste do Amazonas, lá daquele município, por conta dessa linguagem, dessa característica. Então vejam que a diversidade cultural está diretamente ligada à pluralidade da expressão, à variedade dos costumes e às maneiras de diferenciação. De forma bastante simples, a diversidade delimita e exalta uma dada cultura. É bem interessante nós reforçarmos esse ponto aqui quando nós falávamos de diversidade cultural, que fique registrado para vocês aqui nessa revisão que ao mesmo momento que delimita, que diz este é daqui, aquele é de lá, esta diversidade exalta, porque são modos de ser, de viver, de entender o mundo de forma bem característica, bem própria de cada lugar, de cada cultura. E isso deve ser respeitado, porque, como já dissemos, a diversidade cultural não está somente nessas questões, ela está em muitas outras questões. Somos diferentes enquanto pessoas e somos diferentes enquanto sociedades, enquanto grupos sociais. Por isso, nós podemos ver diversidade cultural em muitos e muitos fatores. Nós relacionamos alguns aqui para vocês. Por exemplo, diversidade cultural e globalização. Falando do mundo todo, se no Amazonas já tem diferença, imagina sociedades e grupamentos sociais por todo o globo terrestre. A diversidade cultural, cada um tem sua identidade, mas ela é exaltada, ela é reforçada quando eu falo da minha cultura, que é diferente, por exemplo, da sua ou de outros. Vimos também que a educação tem aí um papel fundamental na questão do respeito à diversidade cultural, porque a escola é um local plural. E trouxemos para vocês uma reflexão. Será que a escola tem respeitado esse espaço de diversidade cultural? Ficou esse questionamento. É bom pensar, refletir e transformar aí a sua sala de aula, a sua escola, nesse espaço realmente diverso. Falamos da diversidade cultural na arte, na religião, que tem que ser respeitada, as religiões, principalmente no Brasil, no mundo também. A questão do gênero, homens, mulheres, todos são iguais. E as orientações sexuais diferenciadas também têm que ser respeitadas, porque elas revelam uma diversidade. E tudo isso, gente, principalmente a diversidade e os direitos humanos. Falamos para vocês que existe o Dia Mundial dos Direitos Humanos em relação à diversidade cultural. E isso, mais uma vez, vamos reforçar. Não deixe que isso seja esquecido. O respeito à diversidade cultural, com certeza, nos torna mais fortes enquanto seres humanos. E esta foi a nossa revisão das aulas da Unidade 2, parte 1.
Então, muito obrigado pela participação de todos.